O Major-General Raul Cunha e o Tenente-Coronel João Paulo Oliveira são nossos convidados esta tarde. Daqui a pouco junta-se a nós Pedro Barosa, que é advogado de Direito Penal. Começo pelo Major-General Raul Cunha para lhe pedir uma análise ao que está a passar hoje. Como é que viu este caso e os desenvolvimentos de hoje? Já vamos à questão e daqui a pouco também com a ajuda de um advogado saber o que é da Justiça Militar, o que é da Justiça Civil. Ora bem, a minha primeira reação quando me comunicaram a notícia foi de espanto. Foi de espanto e depois quando consultei a net à procura das diferentes notícias, mais admirado fiquei quando diz que, quando as notícias diziam que o diretor da Polícia Judiciária Militar tinha sido detido suspeito de conivência com o assaltante. Ora, se ele é suspeito da conivência com alguém, quem é esse alguém e porquê é que não está detido? De maneira que estranhei. Ainda por cima, o Sr. Coronel Luís Vieira é um amigo, um grande amigo meu, é meu camarada de curso da Academia Militar, fizemos a nossa carreira quase em simultâneo e, conhecendo-o como conheço, sei que de certeza absoluta ele não estava conivente com assaltante nenhum, de maneira que achei tudo muito estranho e mais ainda fiquei, de certa maneira, intrigado quando na acusação que é feita pelo Ministério Público, os crimes que são anunciados, verifica-se que, de certo modo, diz aqui detenção de arma proibida e tráfico de armas. Por outro lado, se está relacionado com as tais armas, com o tal material que tinha desaparecido de Tancos, o tráfico dessas armas já será um crime essencialmente militar. E a omissão aqui, neste tráfico de armas, do termo material de guerra, indicia logo que houve a preocupação desta acusação ser exclusivamente do âmbito da Polícia Judiciária. Por outro lado também, e sabendo eu pessoalmente que o Coronel Vieira foi sempre um grande opositor da integração da Polícia Judiciária Militar na Polícia Judiciária, fiquei nitidamente com a sensação, mas é uma sensação pessoal, que haverá aqui alguma revanche ou alguma vendetta de outra natureza. Espero bem que não, espero bem que o Ministério Público tenha indícios muito factuais, à parte de uma carta anónima que parece que foi enviada para a Assembleia da República, ao deputado Marco António Costa, que depois deu origem às desconfianças do Sr. Rui Rio, de maneira que espero que não seja isso o grande motivo e a grande prova que existe para incriminar o Coronel Vieira, que é uma pessoa íntegra, tanto quanto eu sei. Deixe-me então fazer esta pergunta. Não se prende não se detém uma pessoa desta envergadura com base numa carta Claro. ou acha que sim, que esses antagonismos, eu espero bem que não seja essas vendetas, como exatamente, diz, eu espero bem que não seja isso, é um motivo porque fútil, não é? uma atitude destas, trazer para a praça pública uma situação destas, numa altura destas também, no seguimento é a altura em que começam a ser mexidos a nível político, exatamente, por causa da Procuradora, que esteve presente, pelos vistos, na detenção do militar, mas a mim, pessoalmente, faz muita espécie, deixa-me muito desconfiado, porque conheço a pessoa, mas estive sempre convicto que o material foi mesmo roubado, embora tenha sido um roubo de oportunidade, que haja cumplicidade neste aparecimento. Sei que o Coronel Vieira provavelmente tentou cumprir à risca o que diz o Estatuto
da Polícia Judiciária Militar, em que os crimes essencialmente militares são da sua exclusiva responsabilidade e as outras forças policiais devem atuar a coadjuvar e não a assumir os inquéritos, contrariamente àquilo que foi até determinado, quanto a mim, ilegalmente, porque o regulamento é claro e a lei é clara e ninguém está acima da lei, muito menos o Ministério Público, que deve fazer cumprir a lei. De maneira que não sei. Deixe-me fazer a mesma pergunta ao Tenente-Coronel João Paulo Alvelos sobre como é que viu as notícias de hoje sobre este caso. Eu aqui subscrevia integralmente o que o Sr. Major-General referiu. E o que me espanta é, de facto, esta situação, aliás, que foi bem sublinhada pela Teresa no início da peça, com o jornalista que estava à porta da PJ militar, que referia e que vinculava o aparecimento das armas e não o desaparecimento das armas. E depois também há aqui outro pormenor que levanta uma certa suspeita e que interroga-nos exatamente sobre, digamos assim, o motivo real de todo este aparato de detenção, que é o próprio nome da operação. A Operação Ubris, que é um nome ligado à mitologia grega, em que relaciona a arrogância, a presunção e o excesso. Portanto, aqui, sabendo de antemão que todo o antecedente, não só do caso do desaparecimento das armas de tanque, estamos aqui a falar de um historial de alguma competição entre as duas polícias judiciárias, nomeadamente em situações onde existem algumas zonas sombrias sobre o que é integralmente o crime essencialmente militar, e que, neste caso, agora, com o alargamento do âmbito da intervenção da luta contra o terrorismo, digamos que há aqui um novo paradigma que mete mais em causa, digamos assim, esta situação do crime essencialmente militar, porque tudo que for uma ameaça potencial passa logo para a luta contra o terrorismo. Discutimos aqui, quando foi a altura da notícia do roubo. Mas acha que nós estamos aqui a falar e o que nós devemos debater é uma picardia entre as duas polícias judiciárias? Não é integralmente, mas o que se baseia aqui... Duas altas patentes. Quer dizer, há pouco o Sr. General referiu que exatamente havia aqui uma acusação de relacionamento com, digamos, com... Uma denúncia. Com o próprio autor, digamos, do desaparecimento. Sim. Então, e onde é que está o autor? Então, não era suposto ser primeiro o autor detido e depois, eventualmente, os cúmplices? Se há aqui uma acusação que denota este relacionamento com o autor, caramba, o autor já devia estar detido e penso que não é um dos três que ainda falta o conhecimento. Portanto, esta lógica não está dentro digamos, do conceito que é o desenrolar de todos estes episódios. Mas considera que isto é uma oportunidade, e peço desculpa para palavras, mas eu preciso de adiantar na conversa, um enxovalho à Polícia Judiciária Militar? Eu não acredito que seja propositado, mas que está a ser, está. Quer dizer, isto não só, digamos, à Polícia Judiciária Militar, mas também há aquilo que nós costumamos dizer, há a coisa militar. A coisa militar... E porquê? Não digo sinceramente, talvez... Não sei. Mas porque estamos aqui a falar no aparecimento das armas, é essa achincalhar, porque não foram capazes de resolver o roubo? Eu estou aqui a adiantar-me para nós conseguirmos evoluir. O que está aqui em causa é que o procedimento normal e dentro do segredo de justiça é que todo o processo de investigação está dentro do segredo de justiça. Ou seja, liderado pela PJM, está um processo a decorrer que, enfim, e nós sabemos desde o tempo do desaparecimento que havia pedidos de âmbito de investigação que só são detidos, os meios são só detidos pela Polícia Judiciária Civil, digamos assim, e que havia uma certa, digamos, contrariedade à facilidade desses meios de investigação, nomeadamente as escutas, e isso, digamos assim, leva-nos que nesta altura
há, digamos, um desenrolar de uma ação judicial com vista a um determinado conjunto de procedimentos que estão relacionados não com o desaparecimento, mas sim com o aparecimento. O aparecimento que foi feito, enfim, em situações completamente, enfim, não muito apropriadas, num dia de extremamente chuva, num descampado. Quer dizer, é tudo muito, quer dizer, eu espero que a bem da justiça e a bem da verdade haja, digamos assim, um aceleramento de todo este processo de investigação para que não se ponha em causa, digamos, toda esta imagem de estruturação, digamos assim, eu ponho entre parênteses, da coisa militar. Porque isto fere uma instituição que tem como Mas fere mais do que o roubo em si? Ah, sim. Sim. O roubo, vamos lá ver. Houve roubos na polícia, houve roubos em várias situações. Estes roubos das armas não é o único do que se passou. Mas foi grande. Mas foi grande. Foi um dos maiores do século. Digo, na União Europeia. Em plena época de ameaça terrorista. Foi, sem dúvida. Mas isto, enfim, houve também, a montante, temos que dizer que houve falhas do investimento para a segurança, houve cortes de pessoal, enfim, até a coisa rebentar, foi-se puxando a corda e rebentou naquela altura. Portanto, houve todo este procedimento. E foi, de facto, o maior roubo e talvez a maior quebra de segurança dentro da União Europeia deste século. E sem dúvidas, houve casos em França, mas não chegaram... O roubo das armas da PSP ainda não está resolvido. Ainda não está resolvido. Portanto, este é um conjunto muito complicado de se investigar. Porque estamos a falar de um paiol. Toda a gente sabe, o Sr. General está aqui, não me deixa de mentir. O controle das armas está muito circunscrito a uma equipa que está em permanência a fazer o controle. E quando essa equipa passa, ou vai... é preciso contar todo o material que há dentro de um paiol. Abrir cunhetes que estão selados, etc. Ou que foram... Portanto, isto é uma operação que permite, digamos, estas fugas. Já voltamos a falar do roubo em si, mas Jorge General, queria voltar à questão da Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. Concorda que pode haver aqui essa rivalidade? Não, eu não concordo. Defende isso. Eu tenho a certeza que existe essa rivalidade. Mas eu repito a pergunta que fiz há pouco. E faz-me espécie... Um diretor-geral, uma alta patente, disse há dias da reforma, como é que... Não está? Exatamente, está há 10 meses. Estava a olhar para mim, agora achei que... Não. Um diretor-geral, um coronel, que está há 10 meses de passar à reforma e, portanto, sair do serviço, ia precisamente envolver-se numa situação de conivência, como diz a notícia, e isso é que eu entendo que é grave, dizerem que ele é conivente com o assaltante. Se é conivente, onde está o assaltante? Então, vamos... Explique-me essa... Agora, a questão da rivalidade, que eu entendo que existe, ainda há 3, 4 anos atrás, houve quase uma tentativa, quase com sucesso, de integrar a Polícia Judiciária Militar dentro da Polícia Judiciária, com uma série de condições que, na altura, a nível militar, foi mesmo entendido que não seriam as mais adequadas. Porque, repare, é praticamente aquilo que eu designo por terceiro-mundismo, que é esta quinta é nossa e isto somos nós que tratamos. Em todos os países civilizados, ou pelo menos com características idênticas ao nosso país, as polícias de investigação militar existem. Nos Estados Unidos vão ao ponto de existir uma por cada ramo das Forças Armadas. Todos nós vemos a série, o NCIS, não é? O Navy Criminal Investigative Service, ou Investigation Service. Há um para os Marines, há um para o Exército, há um para a Força Aérea. Estamos a falar de um dos maiores exércitos claro. do mundo, se não me engano. Em Portugal, ao nosso nível, temos a Polícia Judiciária Militar, que tem por dever exclusivo investigar os crimes essencialmente militares, e nem são assim tantos como isso. Hoje em dia, praticamente relacionados com armas, com deserções, com abandonos de posto e situações similares.
Tem desobediência, mas tem competência exclusiva. O decreto-lei mas é define... competente... E é competente para isso e tem resolvido imensas situações. Mas é competente para um crime desta dimensão? Claro. Quando um crime é um volume de tal ordem que necessita a intervenção de outras forças, o que também a lei diz, e eu dizer que ninguém está acima da lei, é que as outras polícias devem coadjuvar a Polícia Judiciária Militar nisso. E nos crimes que são essencialmente civis, mas que necessitam de um apoio da Polícia Judiciária Militar, aí então sim a Polícia Judiciária Militar coadjuva as polícias civis. Deixe-me só envolver neste debate o Pedro Barosa, que é advogado e que é especialista em Direito Penal. Nós estamos aqui a falar, muito boa tarde, do que é da Justiça Militar, quais são as diferenças, do que é que nós estamos aqui a falar e porque é que existe esta picardia, nós chamamos de picardia. Certo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. As diferenças são várias. Em primeiro lugar, nós temos o mundo do direito penal, não é? Que o direito penal comum, que investiga, apura a responsabilidade criminal dos agentes dos crimes e que, no fundo, escrutina a responsabilidade dos seus agentes e, em caso, obviamente, de prova nesse sentido, condena ou, ao contrário, absolve. E, no fundo, o escopo do direito penal comum são os factos típicos, ilícitos e culposos praticados pelas pessoas, pelo cidadão em comum. Típicos porque tem que estar tipificado na lei, não é? Como diz o brocard latino, nullum crimen sine lege prévia, ou seja, tem que estar tipificado previamente na lei aquele comportamento para ser penalmente censurável. Depois, ilícitos têm que ser contra a lei e culposos, depois há uma divergência, enfim, podem ser dolosos com a intenção ou negligentes sem intenção. E, portanto, em regra, o direito penal abarca toda esta realidade. O direito penal militar, como aliás aqui o Sr. também tocou um pouco nestas questões, abarca a responsabilidade dos comportamentos tipicamente militares, que aliás alguns deles já foram aqui abordados. E portanto só esses. E tendo em conta a sua cultura, tendo em conta... crimes cometidos por militares. Não. Crimes cometidos por militares... crimes estritamente cometidos por militares e também é possível ao cidadão comum cometer alguns crimes que é possível serem cometidos por o cidadão comum. É excepcional, mas não é... Como, por exemplo, o roubo de armas. Exatamente. E, portanto, digamos que é um direito penal especial relativamente ao direito, à globalidade que é o direito penal comum. Disse só uma pausa, já regressamos a essa explicação, porque no início deste jornal dizia que estávamos à espera da conferência de imprensa do CDS sobre este caso. Vamos acompanhar. E vamos já a isso mesmo, Teresa. Vamos acompanhar então esta conferência de imprensa. Para, em nome do CDS, passar a ler o seguinte comunicado. O CDS, desde a primeira hora, sempre disse que o caso de material militar furtado em tanques é da maior gravidade do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade máxima e fundamental das funções de um Estado e, por isso mesmo, de um qualquer governo. É por isso que exigimos sempre um esclarecimento tão urgente quanto necessário e total da parte do Governo sobre o que realmente se passou em Tancos. O que ao longo destes 15 meses tivemos da parte do Governo não foi esse esclarecimento. Pelo contrário, o que tivemos da parte do Governo foi desvalorização, omissão e até contradição, por vezes, entre os seus membros sobre o que realmente se passou em Tancos. O CDS chamou, durante estes 13 meses, incessantemente, o Ministro da Defesa Nacional ao Parlamento. Nunca esclareceu nada. O CDS chamou várias vezes o Chefe de Estado-Maior do Exército ao Parlamento, nunca esclareceu nada. O CDS exigiu a listagem do material objeto do furto e do mesmo modo do material recuperado, entretanto, em relação a Tancos e não foi fornecido. Por isso, registramos hoje as diligências que estão a ser efetuadas pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público para o apuramento total da verdade, como é exigível e necessário no Estado de Direito Democrático, face à gravidade do ocorrido e como o CDS sempre exigiu. E aguardaremos que a Justiça faça o seu trabalho. Mas, de igual modo, registramos que hoje é muito claro e notório que ao longo destes 13 meses existiram responsabilidades ou omissões da parte do Governo que são inadmissíveis, que geram insegurança e que afetam o núcleo essencial do Estado
e também elas têm que ser apuradas e esclarecidas. Se o local próprio para apurar eventuais responsabilidades criminais são os tribunais, sabemos e respeitamos, não deixamos de notar que o local próprio para apurar os atos, omissões e responsabilidades políticas da parte do Governo é o Parlamento. E é por isso, em coerência do que sempre fizemos ao longo destes 13 meses, o CDS irá apresentar uma comissão parlamentar de inquérito para que essas responsabilidades possam ser apuradas. Como já foi secretário de Estado desta pasta, parece estar que estamos aqui perante um caso claramente militar. As pessoas hoje envolvidas que estão detidas são todas militares. Ou seja, como também diz, o próprio Ministro e as altas patentes militares já vieram várias vezes ao Parlamento. Não receia que o CDS esteja a ser, ao lançar uma comissão de inquérito, esteja a ser acusado ou vai ser acusado, de facto, de estar a tentar cavalgar mais uma onda que já não é, de facto, uma onda política? Primeiro, uma pequena correção, não foi sobre esta pasta, foi sobre a administração interna. É exato, sim. E não a defesa. Mas, em todo caso, sim, não é isso, responderei sim. seguramente à pergunta. Não. De todo, repara, aquilo que é da Justiça. Aquilo que compete ao Parlamento é apurar as responsabilidades políticas. E a responsabilidade política, repara, nós hoje sabemos, e isso é um facto superveniente que eu gostaria de assinalar, sabemos que aquilo há uns meses, o Ministro da Tutela, o Ministro da Defesa Nacional, que, como eu já disse aqui nesta sala, já estará até a mais. E há muito tempo que assim acontece. Hoje sabemos que aquilo que aparentemente é qualificado como um crime, o Ministro da Defesa Nacional, que devia ser o primeiro a querer saber e o primeiro a exigir responsabilidades, veio aqui ao Parlamento desvalorizar. Dizer que nem sequer tinha a certeza se era furto. Ora, quando é o primeiro elemento do Governo que desvaloriza uma matéria que hoje sabemos que pode estar em causa factos de relevância criminal que não são para ser apurados no Parlamento, que são para ser apurados nos tribunais, o Parlamento cabe retirar as consequências políticas e apurar as responsabilidades políticas de, passado 13 meses, o Sr. Ministro da Defesa Nacional não ter dado um único esclarecimento claro, notório, sobre o que realmente se passou do ponto de vista da atuação política do Governo neste Parlamento. É só isso que está em causa. Apesar do Ministério Público estar, como é visível hoje, a investigar esta situação, não acha que uma comissão de inquérito vai colidir com essa investigação paralela? Não, com certeza, porque, repare, o Ministério Público está aí bem a fazer, creio eu, o seu trabalho, que é apurar responsabilidades criminais, penais. Responsabilidades de quem terá alegadamente cometido um crime. O que nós estamos aqui a dizer é totalmente diferente de uma comissão parlamentar de inquérito. É apurar as responsabilidades políticas do que aconteceu. Agora, repito, a desvalorização que foi feita desde a primeira hora por parte deste Governo fez com que não tivesse praticado, a nosso ver, atos necessários para não só evitar que isto sucedesse, como também pudesse apurar a verdade, e isso é uma responsabilidade política, porque estamos a falar de uma matéria muito séria que tem a ver com o núcleo essencial do Estado e da função fundamental de qualquer Governo. O Ministro esteve aqui já este mês, se não me engano em setembro, exatamente a dizer que estava a investigação judicial a correr. O próprio Presidente da República andava a exigir que essa investigação chegasse a bom porto, digamos assim. Ou seja, os responsáveis políticos sempre remeteram isto para a esfera judicial e criminal. O PCP, o CDS, aliás, já ouviu muitas explicações do Governo e, nomeadamente, esta não chega porque é uma comissão de inquérito. Permita-me dizer que o CDS não ouviu nenhuma explicação. O CDS ouviu da parte do Governo, e em particular do Sr. Ministro da Defesa Nacional, primeiro foi desvalorização. Depois foi a omissão sequer de dar esclarecimentos ao Parlamento. E até foi contradição entre, se recorda, o Sr. Ministro da Defesa Nacional às tantas dizia que não tinha a certeza que era um furto, e o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e aí bem, dizia que era uma matéria gravíssima, provavelmente uma das questões mais complexas dos últimos 30 anos em matéria de defesa nacional. Portanto, são essas contradições, essa responsabilidade política, se quiser essa incapacidade política de o Governo ter lidado politicamente com um caso que desde a primeira hora dissemos que é sério, que é grave, que achamos que é fundamental que o Governo, independentemente, paralelamente, com certeza, às responsabilidades criminais que possam existir, mas que não cabe ao Parlamento apurar, cabe ao Ministério Público, o Parlamento pode e deve, a nosso ver, apurar as responsabilidades políticas que terão existido. O CDS já por várias vezes pediu a cabeça do Ministro. Acha que com o adensar desta investigação, a admissão de Azeredo Lopes continua a ser a melhor solução, a vosso ver? Eu acho que quer da parte do Sr. Ministro da Defesa Nacional, quer da parte do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, hoje, como a ontem, mas hoje mais do que nunca, é visível que não têm condições para continuar no seu cargo. Parece-me óbvio. Não,
O CDS está a anunciar-vos que irá propor essa comissão de inquérito. Com certeza que estamos disponíveis para acertar o texto e o texto em concreto e aceitar todo o tipo de sugestões que outros grupos parlamentares possam ter. E, neste momento, penso que já está esclarecida então a posição do CDS, o partido que está para já anunciar, digamos, a primeira comissão de inquérito deste ano, é um ano final da legislatura, já uma comissão de inquérito, neste caso sobre as rendas excessivas, vai juntar-se esta, se for criada, atenção, que é preciso ser consensual, embora muitas vezes seja difícil impedir que elas se criem. Já vou falar com os meus convidados sobre a criação desta comissão de inquérito e se eles julgam que é importante, mas Pedro Barossa estava a explicar a diferença entre investigação, polícia judiciária civil e justiça civil e militar. Estava na parte em quem é que podia ser investigado pela judiciária militar. Certo. Relativamente à Polícia Judiciária Militar, cabe, enfim, nos termos da própria lei, à Polícia Judiciária investigar atos e comportamentos cujos autores são militares. Isso é sem dúvida. A Polícia Judiciária, como aliás acho que até o Sr. estava a dizer antes de mim, tem a sua própria orgânica e tem o seu próprio objeto de investigação. O que nada impede, naturalmente, de que, até pela pouca vulgaridade como estes crimes têm lugar, ou que estes comportamentos têm lugar, nada obsta a que a própria Polícia Judiciária possa coadjuvar, através dos seus meios e instrumentos que têm ao alcance, mas ser a Polícia Judiciária solicitado Militar. pela Polícia Judiciária Militar? No caso. Sim, o que não significa que, até dentro da própria Polícia Judiciária Militar, não possa haver, enfim, putativos comportamentos de caráter ilícito e esses sim podem ser investigados pela Polícia Judiciária, obviamente sob a orientação sempre do Ministério Público. Neste caso, se houver uma denúncia, e o Major falava há pouco nisso, se houver uma denúncia que tenha a ver com a própria hierarquia da Polícia Judiciária Militar, a Judiciária entra automaticamente? Enfim, a Polícia Judiciária nunca entra automaticamente. A Polícia Judiciária... Se houver uma suspeita. Certo. A Polícia Judiciária age sempre, é um órgão de polícia criminal, age sempre de acordo com as instruções e sob a tutela do Ministério Público. E, portanto, sempre um procurador. E nessa medida, enfim, naturalmente que pode agir de imediato se for um caso de urgência, naturalmente. Mas, em regra, obviamente, está sob as instruções diretas do Ministério Público. Mas o Ministério Público, assim que há uma denúncia, porque estamos a falar do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, certo. O Ministério Público pode agir imediatamente? O Ministério Público... Ou tem que ir a outro nível de hierarquia? O Ministério Público pode agir, pode e deve, nos termos do princípio de legalidade ao qual está adscrito, deve. A menos, obviamente, se for uma carta anónima absolutamente sem qualquer fundamento. Enfim, tem essa discricionariedade naturalmente, mas, enfim, tendo em conta as pessoas que alegadamente terão cometido isso ou não, é natural que o Ministério Público desencadeie uma investigação. Outra explicação antes de avançarmos. Nós falámos aqui no início do programa, não apanhou, mas já falámos aqui em off, que a investigação em causa do que nós estamos a falar é do aparecimento das armas e que são duas investigações em paralelo. Isso, enfim, eu não posso nem devo falar sobre o caso concreto, mas na minha qualidade de advogado e nos termos das normas deontológicas à qual estou sujeito. De todo modo, não deixo de ironizar um pouco a circunstância de não estar aqui em causa, nesta investigação, a ocultação ou o desaparecimento, mas, desta feita, o próprio aparecimento. E daí com estes alegados autores ou agentes deste caso. Enfim, admito que, em abstrato, estando em causa atos de natureza militar e em cujos alegados agentes também são eles próprios militares, admito que esteja em causa, por exemplo, quer furto de material militar, quer comércio ilícito de material militar, quer extravio de material militar. E, portanto, nessa medida faz todo o sentido que esteja a ser investigado pela Polícia Judiciária Militar, porque são atos praticados por militares e relativamente a material de guerra. Major, em relação a esta comissão de inquérito, acha útil? Eu acho que todas as comissões de inquérito são úteis. Às vezes neste têm resultados, caso, outras vezes sim. não. Outras vezes têm resultados e não são aplicados. Exatamente. De maneira que, não, neste caso, entendo que é útil a comissão de inquérito
desde que seja uma comissão de inquérito precisamente aos factos todos, ao desaparecimento e ao aparecimento. Não seja uma comissão de inquérito só com fins políticos de atribuir culpa política a alguém. Mas o Major concorda que houve um impacto social por causa deste caso, não é? Eu, claro que concordo e acho, eu próprio fiquei alarmado quando soube o que tinha desaparecido, contrariamente, como lhe disse também há pouco em off, a maioria das pessoas, não pelo desaparecimento dos explosivos, mas pelo desaparecimento das armas anticarro, que era a grande preocupação, embora estivessem fora de prazo, até, como disse também o Tenente-Coronel Alvelos, é precisamente mais perigoso ainda. Mas, em relação aos explosivos, por exemplo, eu mencionei, não desapareceram nenhuns detonadores, de maneira que os explosivos sem detonadores até se pode bater neles que eles não rebentam. É uma das coisas que a gente aprende, até ardem sem rebentar também. De maneira que não é só chegar fogo ao explosivo que ele rebenta. De maneira que a preocupação com os explosivos não seria muito. A preocupação com as granadas de mão, com as granadas anticarro, sim, era uma preocupação. Mas, volto a dizer, depois, quando apareceram as armas, se virmos as circunstâncias e tendo presentes as circunstâncias que foram descritas, deixe-me ressalvar isto, mas tendo presentes as circunstâncias, eu compreendo perfeitamente que, por exemplo, os caixotes que apareceram num descampado, na chamusca, numa noite, precisamente, em que chovia abundantemente, que tenham sido imediatamente mandados retirar, até para preservar alguma prova científica que existisse, porque se deixássemos ali, ou se deixassem os caixotes ali à chuva, ficava tudo lavadinho e não servia de nada estar à espera que a Polícia Judiciária viesse para ver quando aquela investigação, volto a dizer, devia ser uma investigação da competência exclusiva da Polícia Judiciária Militar. O próprio aparecimento das armas e como apareceram, como se trata também, é também um dos artigos do Código de Justiça Militar, e eu fui juiz militar, tenho um bocado de conhecimento disso, portanto, é um dos artigos que diz respeito a isso e também é um crime essencialmente militar. O elas aparecerem também é um crime essencialmente militar e, como tal, também é da competência exclusiva da Polícia Judiciária Militar. Tenente Coronel, queria também a sua opinião sobre esta comissão de inquérito que o CDS propõe. Na Casa da Democracia, todo o assunto que está ligado com o cidadão e com o seu bem-estar e o seu desenvolvimento é para lá que deve ser debatido. E este esclarecimento de índole política... E concorda que há aqui muita coisa que já devia ter sido explicada? Há muito. Porque há muito. Nós começámos logo mal. Até há aqui um escalão de responsabilidade que não foi, digamos, escrutinado. É porque havia já há muito tempo um pedido para instalação de um sistema de alarmes, que o que vigorava já estava desligado há mais de 15 anos. E, portanto, esse pedido de investimento, que depois foi acelerado a seguir ao desaparecimento das armas, de quem é que foi a responsabilidade? Por estar tanto tempo sabendo das circunstâncias que estavam a viver, porque é que não se acelerou esse complemento à segurança? E é isso que também devia ser apurado nesta comissão, que é na Casa da Democracia, onde se deve colocar todos os assuntos de forma a que o cidadão possa... Em paralelo, devíamos também ter mais informações, na medida do possível, na medida em que a investigação permitir... Sobre estas detenções. Sobre estas detenções tem que haver algo com alguma lógica. Não se entende porque é que há aqui, digamos aqui, um foco persecutório aos procedimentos do aparecimento, que é o que está aqui em causa, foi, digamos, o que foi mais debatido durante todo este processo após o aparecimento. Não foi, digamos, o caso do desaparecimento, foi o caso dos procedimentos que tiveram, digamos, envolvidos a quando o aparecimento. E, ao fim e ao cabo, parece que é, digamos assim, a fonte principal destas detenções. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma explicação, porque senão também nós começamos a ver que a justiça não está a ser empregue, digamos, no foco principal. Está a ser empregue em focos secundários.
que não são propriamente os que, digamos assim, deviam ser os principais. Se me permite. Muito rápida. Se me permite uma interrupção. Sim. Permita-me, não concordo com o Sr. Tenente Coronel. Na medida em que, na minha opinião, enfim, a questão da responsabilidade política naturalmente deixa a estes senhores falarem sobre o assunto. Eu falo sobre mais direito e pouco sei sobre o assunto. Deixe-me dizer-lhe que, relativamente às informações, eu acho que é preciso também ter muita cautela sobre ou relativamente às informações que são veiculadas. É porque, bem ou mal, está a ser desencadeada uma investigação criminal. E, portanto, se há arguidos, se há pessoas detidas, se há buscados nesta investigação, tudo bem. Mas eu sei que parece um clichê, mas existe o princípio da presunção de inocência. E a verdade é que é preciso ter muito cuidado com o tipo de informações, com a maneira como são abordadas e veiculadas essas informações, porque estão em causa pessoas que, à partida, estarão inocentes. Com certeza, e temos sempre esse princípio bem claro, mas também quando se avança para a detenção do Diretor-Geral da Judiciária Militar e um responsável pela investigação, também ele militar, as pessoas também querem saber o que é tão grave. Naturalmente, aqui. Mas há aqui... Claro, evidente, e temos sempre isso presente e lembramos sempre isso cada vez que falamos sobre estas matérias. Muito obrigada a todos pela vossa presença.